Boa noite, pessoal. Tudo bom? Então é muito prazeroso ter vocês aqui com a gente hoje, essa noite. Domingo passado foi o Dia Internacional da Mulher, então a gente aqui do TOT se juntou com as meninas do Woman Tech Makers. As meninas, por favor, levantem a mão. Aí, para organizar esse evento especial, né? Apesar de ser com duas mulheres fantásticas, super experientes e com conhecimento para compartilhar com todo mundo, o conteúdo serve para qualquer tipo de pessoa, seja homem, mulher, seja jovem, velho, enfim. E vou aqui apresentar para vocês um pouco a primeira pessoa que vai estar compartilhando um pouco dessa experiência com a gente, que é Gessilane Nóbrega. Ela é de Campina Grande, empreendedora nata, atua na área de TI e educação há mais de 10 anos. É CEO e founder da Portion Soluções Web, uma empresa inovadora de base tecnológica que gera soluções inteligentes para diversos segmentos do mercado. Como membro da Camparte, grupo de startups de Campina Grande, tem auxiliado no desenvolvimento do ecossistema local de startups. Apaixonada por tecnologia, educação e empreendedorismo, é fundadora do Women Who Code, Campina Grande, uma organização global dedicada a educar e inspirar mulheres e buscarem a se destacarem em carreiras tecnológicas. É consultora nas áreas de TI e educação. Além disso, é uma das organizadoras do Startup Weekend Campina Grande 2014 e da primeira edição do Startup Weekend Woman Brasil, que foi feita aqui em João Pessoa também no ano passado. Então, com vocês, Gessilane Nóbrega. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Como ele falou, meu nome é Gessilane Nóbrega, mais conhecida como Jess, certo? Então, todo mundo pode chamar de Jess, porque tem 2 S, 2 N's, 1 Y, então até para escrever é mais fácil, né? Então, assim, eu sou da Portion Soluções Web, né? Vou contar um pouquinho o que é que a empresa faz, fazer um pouquinho de merchan, certo? Então, nosso DNA, nós somos uma empresa de base tecnológica que gera soluções inteligentes para diversos segmentos de mercado. E o nosso público específico é o B2B, Business to Business. Então, o nosso foco são criar sistemas, soluções inteligentes para outras empresas, tá certo? Não só empresas lá de Campina Grande, mas empresas no Brasil. Isso inclui até também órgãos públicos, como a gente tem o Tribunal de Justiça da Paraíba, é cliente nosso. A gente desenvolveu soluções para eles também. Tá certo? Nossa visão, né, ser referência, que eu acredito que a maioria das empresas de tecnologia querem ser referência na sua área, né, mas o nosso foco é ser referência em soluções inovadoras nessa parte de gestão, né, e sempre apresentando um mix de portfólio bem diversificado para qualquer segmento do mercado poder, na Porto, encontrar a solução que ela precisa, né? Eu estou passando um pouquinho rápido para dar tempo, porque vocês sabem, né? Mulher gosta de conversar e tal, então eu tenho que me controlar aqui um pouquinho. Então, a nossa missão é levar soluções, levar inovação para as empresas, até porque o nome Portion, ela vem do latim, que é de levar de um local para outro, então isso está bem, é parte nossa mesmo, nosso DNA, levar inovação para as empresas, né? Então, deixa eu passar um pouquinho. Organizei o Startup Weekend, o ano passado, é um evento que é desenvolvido, né, Powered by Google for Entrepreneurs, que no caso pelo grupo do Google, e não só o Google, mas outras empresas apoiam nessa área. Aconteceu lá no Mini Teatro Paulo Pontes, e estamos para organizar o próximo, agora ainda esse ano, daqui para junho, a gente vai estar organizando a 2ª edição, né? Então, isso aqui é um pouquinho do que eu respiro, tirando o café, o que eu respiro, business, questão pensamento, design thinking, tudo que é envolvido na parte de empreendedorismo e na parte também técnica. Então, eu estou sempre me atualizando na parte técnica, como também nessa parte de empreendedorismo, né? Então, eu vou falar um pouquinho do meu início. Lógico que isso aí não sou eu, é só uma representação. Eu não sou loira, tá? Então, do meu início, eu comecei com 9 anos de idade a utilizar o computador. Aos 12 eu já sabia o que eu queria ser web designer, eu queria atuar nessa área de tecnologia, e foi daí que eu comecei a buscar isso. Então, na época eu tinha o sonho de ser professora, de lecionar web design nas escolas de informática lá de Campina. Então, eu comecei tendo esse sonho e fui buscar que esse sonho se realizasse. Então, eu tive o apoio da minha família, meu pai foi o maior incentivador meu, foi através dele que eu comecei a conhecer o CorelDRAW, né, fazia serviços para ele, ajudando ele. Meu pai é um empreendedor, minha mãe também é empreendedora, então eu nasci nesse ambiente empreendedor.
Então, muita coisa eu aprendi com ele, questão de vendas, né, a parte também de atendimento ao cliente, o pós-atendimento, isso tudo eu aprendi com ele. E com a minha mãe aprendi muito essa parte administrativa, essa parte mais burocrática, né? Então, eu tive desde pequena, nasci nesse meio, né? Então, como eu comecei, né, com 12 anos, realmente decidi o que eu queria. Eu comecei a tentar entender como é que funcionava. Na época era o quê? O Geocities, o KD, HPG. Então eu começava a olhar aqueles sites e ficava me perguntando como aquele site foi desenvolvido. O que é que eu posso fazer para desenvolver algo daquela forma também? E foi daí, na época da internet de escada, eu não sou tão velha assim, né? Ainda estou menos 30, tá? Aquele 30 abaixo de 30, pronto, eu estou abaixo dos 30 ainda. Mas eu comecei a entender o digital e comecei a entrar nessa área de fato. Aos 15, eu comecei a lecionar nas escolas de informática lá de Campina, né? Então, depois que eu comecei em uma escola, recebi proposta para ensinar em outra, que é bem conhecida lá, tá certo? E foi daí que começou a aparecer os freelas, né? Então, eu comecei a desenvolver sites para as empresas de lá, na área de calçados, na área de turismo, e começou a criar aquela demanda, foi surgindo as demandas, e em 2010 eu oficializei a empresa, eu abri o CNPJ da Portium, de fato, eu digo, não, tem uma demanda bacana, realmente é uma área que eu posso crescer aqui. Então eu comecei a seguir por aí mesmo. E eu tive que aprender muita coisa nessa parte, quando eu agi como freelancer. Para dar aula, não. Você já sabe todo o conteúdo, o que é que você deve fazer. Você já sabe quem é o seu público porque ele está ali. Mas quando você ainda não tem um conhecimento, não sabe como é o seu público, não sabe como atender e como vender um software, porque você está vendendo algo que o cliente não está vendo. Não é algo palpável. Não é como você chegar a um celular e você mostrar aqui, ó, eu tenho isso aqui para você. Então, você tem que saber como vender aquilo ali para o cliente. Imagine eu, com 15 anos, uma guria, né, ter que chegar numa empresa, oferecer um site, que ele iria olhar assim para mim, poxa, uma menina, né, está me oferecendo para eu dar aqui 50% aqui antes de uma coisa que eu não estou vendo, e será que eu vou receber isso de fato? Quando eu comecei a perceber as dificuldades de vender o software, no caso, o site na época, porque hoje a Portium está focada em software, né? Não só questão de desenvolvimento de sites. O que é que eu fiz? Na época eu tinha um namorado, eu fiz o quê? Vem cá, coloca aqui uma gravata, vamos agora comigo nas empresas. Por quê? Porque como nós vivemos num estado e num país machista, então ainda tem aquela impressão de que a mulher não é capaz, que ela não é capacitada, não tem competência para fazer as coisas. Por mais que ela tenha mais conhecimento do que muitos homens, mas ainda tem aquela impressão. Então, o que é que eu fiz? Chamei ele foi comigo e a gente daí começou a atender algumas empresas e até a maneira das empresas falarem com a gente era diferente. Por quê? Porque tinha a figura de um homem do meu lado. E quando eu ia sozinha, a forma de ser atendida era outra. Então, eu usei essa estratégia por perceber tudo isso e daí começou a surgir mais oportunidades. Infelizmente, não era para ser dessa forma, mas, infelizmente, eu tive que optar por isso aí. Então, foi começando a quebrar aquela rotina dentro de sala de aula, né, de lecionar web design, para uma outra realidade que eu estava começando a descobrir. E foi um aprendizado muito grande. Né, você lidar com várias empresas, lidar com as necessidades de cada empresa, de segmentos diferentes, o que o pessoal de calçados precisa não é o que um de turismo precisa, então cada um tem que saber as particularidades de todo o sistema, como é que eles funcionam internamente, né? E até a questão das vezes o que a empresa quer que você desenvolva não é aquilo que ela necessita. Então você tem que saber muito bem como é que funciona o mercado dele, quem são os clientes dele, para daí poder oferecer uma solução que realmente se adeque à realidade dele e que realmente funcione, né? E quando o Jorge me convidou para falar um pouquinho aqui para vocês, ele tinha me falado dessa questão de falar um pouquinho sobre empreendedorismo e questões técnicas. E, na realidade, o que eu vou falar é sobre 3 coisas: sonho, fé e coragem. Né? Então, aos 9 anos, eu tinha um sonho, né? Tive fé, acreditei em mim mesma, né? E tive a coragem de arriscar, mesmo com as dificuldades iniciais, que eu estou mostrando para vocês, eu comecei a acreditar e fui mesmo, me arrisquei e consegui. Né? E depois eu trabalhei 6 anos na prefeitura lá de Campina Grande, gerenciando todos os portais da prefeitura, portal da transparência, portal do contribuinte.
Também foi uma experiência muito bacana que eu tive por lá. E eu sempre percebi que eu era a única mulher da área. Então, os meus contatos lá, todos são homens. Tem mais de 135 empresas cadastradas na prefeitura com o KNAI de desenvolvimento de software sob demanda. Mas se você me perguntar hoje, Jesse, quantas dessas empresas são mulheres que estão à frente da empresa? Se você me perguntar, eu acredito que se tiver 5 ou 10, são muitas, assim, entendeu? A maioria são homens. Pode ter mulheres que sejam sócias de outros homens, mas ela sozinha, como é o meu caso, eu acredito que seja muito pequeno. É tanto que quando a gente se reúne nos eventos lá, eu sou praticamente a única mulher, né? Assim, tem algumas, mas eu sou praticamente a única. Então, é uma coisa também que a gente está trabalhando através do Women Who Code, que é isso, incentivar as mulheres a entrarem nessa área de tecnologia também, né? E o que eu quero falar sobre vocês é o seguinte, como é que eu posso vender algo para o meu cliente, saber precificar isso e poder administrar a vida pessoal, a vida, no caso, de empreendedor, né? E também essa questão técnica, né? Porque ninguém pode fazer tudo. Né? Então, por exemplo, eu como web designer estou muito na parte do front-end. Então, desenvolvo layout, a questão do HTML e tudo bem bacaninha, passo para o desenvolvedor. Mas o que é que eu aprendi com meu pai? Meu pai sempre me ensinou o seguinte, você tem que saber todos os processos da empresa. Você não pode chegar e, eu tenho uma empresa e vou contratar fulano, fulano, fulano e deixa tudo nas mãos deles. Não. Você tem que saber, por exemplo, o dono de um restaurante, ele tem que saber como é que faz o prato, como é que faz a comida lá. Ele não pode deixar tudo nas mãos dos outros. Por quê? Porque se der uma bronca, ele vai ter que ir lá resolver. Da mesma forma é quem trabalha com tecnologia. Se você deixar tudo na mão só da parte do desenvolvimento de outras pessoas, quando o cliente chegar lá e que o seu desenvolvedor não conseguir atender o telefone ou você não conseguir deixar você na mão, quem vai ter que resolver é você. E aí é que está a questão, é o seu nome que está no mercado, é o nome da sua empresa que está no mercado. E uma vez que o seu nome está queimado, para recuperar isso é muito difícil, não é fácil, né? Então, o que acontece? Você tem que saber balancear isso. Se você é bom no front-end, beleza, fica no front-end, se especializa nisso, mas procura saber como é que funciona a questão do back-end, a questão também de vender, questão de vendas, você tem que saber todo o processo, como é que funciona, não pode ficar só, digamos, preso, fixo numa área só. Você tem que saber como é que funciona, como é que se comporta a empresa como um todo, né? Então, a partir disso, eu fui percebendo como é que funcionava cada área. Então, como eu comecei nessa parte de web, eu fui procurando ver como é que funciona a parte do back-end, como é que eu posso começar a vender as soluções para os clientes, já que eu estava na parte comercial e ainda estou na parte comercial da empresa, né? Estou mais nessa parte burocrática, então questão de contrato. Como é que se faz um contrato? Às vezes quem está na parte do desenvolvimento nem presta atenção em contrato. Mas é preciso. Por quê? Porque se você não assinar o contrato, o cliente vai colocando várias funcionalidades que você não tinha acordado e você, né, fica lá, o projeto todo mudando, fica um Frankenstein, fica mudando algo que saiu do escopo, né? Então, você tem que saber lidar com isso também. E como é que eu posso vender o meu software? Se você realmente quiser vender o software, você primeiro precisa escutar os seus clientes. Né? E você precisa saber realmente como é que ele funciona, a empresa dele, como é que está funcionando atualmente e o que é que você pode fazer para melhorar o processo daquela empresa. Às vezes tem cliente que precisa, eu quero que seja desenvolvido um e-commerce, mas será que ele tem estrutura para isso? Ele sabe que a questão do estoque segregado? Sabe a questão das leis para o e-commerce? Então, será que ele tem equipe suficiente para trabalhar com e-commerce? Então, você tem que saber tudo isso e poder mostrar para o cliente, olha, você ainda não tem estrutura para estar com e-commerce, mas você pode trabalhar isso para lá na frente você ter e assim colocar o e-commerce. Então, você tem que também ser um consultor para o seu cliente, não é só chegar na parte técnica, igual, tem um site aqui para lhe vender, pronto. Não é por aí, você tem que entender o seu cliente, escutar, né? E o que eu percebi durante esses anos é que a maioria dos homens não tem paciência para escutar os clientes. Não tenho nada contra os homens, viu? Pelo amor de Deus. Mas o que eu percebi foi isso, que os homens não têm muita paciência para escutar. E eu consegui vários clientes pela questão de ter paciência, o que poderia ser negativo para mim, essa questão de ser mulher,
né, muitos me procuraram justamente por eu ser mulher e ter paciência para escutar, entender o que o cliente quer e fazer realmente da forma que ele quer, né? Então, eu acho que isso aí também tem que ser trabalhado. Independente se seja homem ou mulher, você tem que ser profissional. Você não pode se fechar no seu mundinho de desenvolvimento e esquecer as outras áreas. Como também você não pode ficar só na parte de negócios e esquecer a parte de desenvolvimento. Ou então pegar muitas demandas se a sua equipe, se o pessoal que está com você não suporta toda essa demanda. Então, você tem que entender de processos, de gerenciamento, para poder que a coisa ande. Porque, como eu falei, se o seu nome se queimar, uma vez para se recuperar, é mais difícil, né? Então, o que eu queria falar com vocês é justamente isso. Um pouquinho da minha experiência, né, que eu comecei muito cedo. Não me arrependo de ter começado muito cedo. Além das paixões que Jorge falou ali, citou, empreendedorismo e educação, eu também sou gamer, então eu não me arrependo de, na minha infância, digamos assim, ter passado muito tempo na frente do computador, né? Diferente de algumas crianças na época. Hoje em dia não, todo mundo está na tela do computador, mas na época não era bem assim. Então eu não me arrependo. E hoje, com a Porto, a gente mudou de acordo com o mercado, a gente não está focado só em sites, a gente ampliou o mix de produtos e está focado em softwares de gestão. Então, como é que eu comecei a visualizar isso? Eu comecei a perceber mais ainda as necessidades do meu cliente e comecei a me especializar numa determinada área. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês também. Se você é bom em uma determinada área, se especializa nela, mas sem esquecer das outras áreas. E sem esquecer também do lado pessoal. Que também no lado pessoal todo mundo tem sonho, você tem que ter fé e também tem que ter coragem. Então, ser empreendedor é um estado de espírito, de mente. Então, você pode estar empreendendo aqui mesmo agora, pode estar você tendo muitas ideias, olha, eu podia fazer isso, isso e isso. Você não precisa, para ser empreendedor, estar lá realmente numa loja, estar fazendo alguma coisa. Você pode, onde você está agora, começar a mudar a sua mentalidade, né, para a questão empreendedora, né? Então, o que me ajudou muito nessa parte de vendas foi a experiência desde pequena com os meus pais. Então, assim, essa questão de vendas, como lidar com o cliente, como fazer a ligação para o cliente, como é que você deve atender, né? Se chegar uma bronca para você, o cliente falando alguma coisa, como é que você deve reagir? Se ele chegar e começar a gritar, falar várias coisas no telefone, você vai chegar e vai gritar também? Ou não? Ou você vai escutar o que ele está falando, respirar fundo, lógico que não é fácil, né? Respirar fundo e, com calma, tentar explicar algo para pessoas que, às vezes, até são leigas na área, né? Então, quando você está falando questão de desenvolvimento, se você for falar de jQuery, falar de banco de dados para alguém da área, é tranquilo. Mas se você vai falar isso para uma pessoa que não tem conhecimento algum na área de tecnologia, é falar alemão, não é mais nem inglês, é alemão mesmo. Então, o que você tem que saber é o seguinte: se você vai vender um sistema, um site, ou o que quer que seja na área de tecnologia, tenta falar da forma que o cliente entenda, porque os clientes não têm a obrigação de saber sobre TI. Você que tem a obrigação de saber como funciona o negócio deles para poder que a sua solução, o que você está vendendo, realmente supra a necessidade do cliente, né? E outra coisa, o que é interessante vocês lembrarem é que na hora que for vender qualquer serviço na área de TI, se o cliente falar assim, olha, eu quero um mouse que fala, aí você diz, tá bom, eu vou estudar aqui como é que um mouse fala e vou cobrar isso para o meu cliente. Aí você pega e coloca lá, ó, deu 500 mil reais, mas eu estou incluindo aqui o tempo que eu vou ter que gastar comprando um livro para fazer um mouse falar. Não é responsabilidade do cliente pagar a sua incompetência. Você tem que ser competente para poder chegar e vender a solução para o seu cliente. Ele não tem a obrigação nenhuma de pagar estudo para você. E nem você pode chegar e colocar todo o custo, né, e jogar nas costas do cliente. Não é bem assim. Você tem várias formas de precificação, né? Então, uma delas é você não colocar o custo que você vai precisar aprender com algo nas costas do cliente. Isso já era para você saber, né? E se você não sabe, não pode colocar. Tá certo? Tá dando para entender, pessoal? Tudo bem direitinho? Beleza. Então, essa questão de sonho, de fé e de coragem, seja na área pessoal, seja na área empreendedora, você tem que ter. Eu acredito que todo mundo tem sonhos aqui.
E só quem pode realizar os sonhos são vocês. Se você não estiver realizando o seu sonho, você está realizando o sonho de outra pessoa. Quantos aqui trabalham com carteira assinada, em uma empresa? Quem trabalha? Então você está realizando o sonho de outra pessoa. Alguém está ganhando em cima dessas horas que você está ali. Né? Não que eu seja contrária a quem trabalha numa empresa, eu não estou falando isso. Mas da mesma forma que você está trabalhando para alguém, alguém poderia estar trabalhando para você. Se você tiver coragem e fé para arriscar. Também não estou dizendo que você tem que deixar agora o seu emprego e empreender. Não é bem isso. Você tem que fazer tudo de forma planejada. Por quê? Porque muitos acham que empreender é você só estar participando de eventos, estar aparecendo, aquela coisa. Empreender não é glamour. Empreender é você arriscar. É você saber que hoje você tem R$10 no bolso, amanhã você pode não ter nada, como você pode ter R$10.000 no bolso. E aí, quem é que está disposto? E as contas vindo e você ter que pagar. Empreender é você viver nessa montanha russa. E de uns 15 dias para cá eu fiquei pensando, realmente, o empreendedor, de fato, ele tem que ter um coração muito bom para aguentar essas montanhas russas, porque um dia você está bem, outro dia você pode não estar tão bem, outro dia você pode estar melhor do que você estava esperando. Então é uma montanha russa muito grande, isso mexe com o psicológico, mexe com as pessoas que estão ao nosso redor. Né? Então se você está mal-humorado, as pessoas lá que estão próximas a você percebem. E não pode estar colocando o tempo todo culpa na TPM. Coitada da TPM. Né? Quando você é que está assim por conta de frustrações. Então, você não pode estar descarregando isso nos outros, que não tem culpa. Né? Então, como se fala muito hoje em dia de startups, e tem muito projeto, muita coisa focada em startups, eu quero dizer a vocês, startup não é glamour. Empreender não é fácil. É ralação lá todo dia, como eu estou dizendo. Uma hora você está com R$10 no bolso, amanhã você pode não estar, você pode estar com 10 mil no bolso, mas você está ali arriscando todo dia e vem imposto, vem várias coisas para ainda pegar mais ainda a fatia do seu dinheiro suado. Né? Então, assim, não é fácil, não é para qualquer pessoa. E, ultimamente, do ano passado para cá, eu tenho tido mais certezas sobre isso, que empreender não é para todo mundo. Pode ser chocante isso, mas é a verdade. Nem todo mundo tem essa questão de estar arriscando, de ter coragem, de ter fé, de ter esse sonho. Eu conheço muitas pessoas que preferem fazer concurso, passar no concurso, ter uma vida mais tranquila, já saber o que é que vai acontecer do início ao final do mês. Mas empreendedor não sabe. Se você estiver começando agora uma startup ou estiver desenvolvendo alguma solução, alguma coisa na área de TI, você está fazendo agora, mas você ainda não sabe como é que o mercado vai se comportar. Você está operando numa área de incertezas. E quanto mais você procura ter o seu tempo para estudar e analisar o mercado e ver que, por exemplo, lá em Campinas é diferente daqui de João Pessoa, como é diferente de Recife, como é diferente de Patos. Cada cidade tem as suas particularidades. Então, você tem que saber como eu posso abordar, como eu posso chegar em vários locais e me adaptar à cultura local. O que você vende, por exemplo, a questão do QR Code. Todo mundo lembra QR Code? Beleza. Nem todo mundo nas empresas ainda nem sabe o que é QR Code. Uma coisa que já passou já há vários anos, mas ainda não chegou em alguns locais. E se você oferecer isso, dependendo da forma como você ofereça, tem empresas que vão descartar. Vai dizer, olha, eu não preciso dessa inovação, é algo muito inovador aqui para mim, eu não quero. Quando a gente sabe que é uma coisa tão simples. Né? Então, você tem que lidar também com os nãos nessa área. E aí, quanto mais você aprende com seus clientes com os nãos, você vai ter mais subsídio para desenvolver algo, para poder ter o sim lá na frente. Né? Então, essa questão de você vai vender para o cliente. Quantos aqui são desenvolvedores? Ou pretendem ser? Quantos aqui são front-end? Back-end? Beleza. Então, quando você vai atender o cliente, o principal é você ter o briefing. Por quê? Porque se você não conhecer a realidade lá do seu cliente, tiver organizado lá e que passar no processo para as outras pessoas, que cada um vai fazendo sua parte, vai dar bronca. Então, você tem que estar tudo bem organizado de acordo com a realidade local. Ah, o cliente não quer QR Code, o cliente quer um site em HTML que ainda tenha flash. Beleza.
Você sabe que não flash, enfim. Mas aí o que acontece? Se o cliente quer isso, o cliente quer pagar por isso, beleza, o que é que você pode fazer? Mostrar alternativas para o flash, mas sem desmerecer a opinião dele. Você tem que saber como chegar no seu cliente. Isso aí é relação interpessoal. Você não pode chegar impondo a sua ideia para o cliente. Você tem que saber como dialogar, como chegar para ele, explicar, olha, o flash já está em desuso. Porém, tem uma nova tecnologia, uma nova forma de fazer que tem efeito similar ao flash e que fica muito mais leve. Aí você consegue convencer o cliente que essa nova estratégia sai muito melhor do que o flash. Não falar assim, não, flash, isso aí, ó. E começa a desdenhar do seu cliente. Coloquem isso na cabeça de vocês. Por mais que a gente esteja do lado de fora, mas quem sabe a realidade do mercado é o próprio cliente. Por mais que aparente que ele não saiba, mas ele sabe, né? Então você tem que começar a lidar, tem que ter muito jogo de cintura com o cliente, né? Para poder lidar com todas as situações. Por isso que eu estou dizendo que empreender não é para todo mundo. Nem todo mundo tem paciência de estar lidando com várias pessoas diferentes, com vários segmentos diferentes, né? Cada cabeça é um mundo, né? E lidar com problemas, porque às vezes o cliente pode ligar 10 horas da noite, de 5 horas da manhã, e você tem que atender e tem que resolver o problema. E aí, quem é que está disposto a ficar, né, dando plantão, dando plantão para resolver pepino, né? Tem gente que não quer. E aí o que acontece? Como muitas vezes acontece, gente que desliga o celular, que não responde, e aí vai queimando o mercado. Então, o que os sobrinhos fazem, estão queimando o que a gente está fazendo, de qualquer forma. Quantas e quantas empresas já chegaram para mim e disseram, Jéssica, eu tentei fazer um projeto aqui 3 vezes, eu perdi dinheiro das 3 vezes. Começou a fazer, o cara sumiu, e eu paguei e levou meu dinheiro. E aí? Aí eu tenho que explicar que realmente isso acontece. Há muita gente de má fé no mercado. E aí a questão da importância de ter um CNPJ e de ter parceiros também na empresa, como é o nosso caso, o Sebrae, né, que é nosso parceiro, o Parque Tecnológico, né? Então, a questão da parceria é muito importante, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que empreender não é para todo mundo, é para quem realmente tem fé, sonho e coragem para realizar os seus sonhos. Porque se você não estiver realizando o seu sonho, você está realizando o sonho de alguém. E você tem capacidade, se quiser, de realizar seus próprios sonhos, né? Como vários empreendedores que conseguiram vencer aí na vida, né? E nessa área de TI, como eu estou lhe dizendo, não fique só isolado, só desenvolvimento, só na parte de negócios. Procura lidar com a questão de psicologia, procura ver temas que às vezes não tem nada a ver aparentemente com tecnologia, mas abre mais a sua mente. Eu não vou nem usar a expressão fora da caixa, pensar fora da caixa, que já ficou tão mainstream que né, não vou nem usar, mas sai um pouquinho. Às vezes você está andando assim num parque, está andando no supermercado e você pode ter um insight, você pode ter um momento, aha moment, né, de você chegar e pensar, ó, eu podia estar fazendo isso aqui para resolver um problema de TI. Né? Às vezes tem uma coisa que não tem nada a ver, você consegue resolver algo, porque você sai daquele foco, daquela questão ali, todo o tempo a mente trabalhando ali na frente do computador. E vocês têm que levar em consideração que a gente não trabalha com um trabalho assim braçal, é um trabalho com a mente, e a mente cansa. Tem uma hora que você tem que realmente parar, sair da frente do computador, fazer uma outra atividade que não tenha nada a ver, para poder aliviar a sua mente. Por que é que o Google, o Facebook e tantas outras fazem isso? As áreas para o pessoal ficar brincando e jogando. É só porque eles são bonzinhos? Não, é para o funcionário render mais. Né? Então, como é que você pode trabalhar mais horas e ser menos horas e ser mais produtivo? Quando você tiver com a mente menos estresse, uma mente mais descansada. E para não ter muito estresse, você precisa ter o quê? Ter uma relação interpessoal bacana, não está deixando tudo subir a sua cabeça, lhe estressar, nem tudo está lhe atingindo, né? Então, eu passei por várias situações que eu poderia ter desistido lá atrás. E eu não desisti. Né? Já teve situações que eu tive que passar, que eu realmente sofri preconceito na área, por ser a única mulher na época, com vários homens lá, e preferiram dar ouvidos, de certa forma, a um homem,
né, e não a mim, e eu mostrando, vai dar errado por conta disso, disso e disso. E depois de um tempo, chegar lá e reconhecer, bem que fulana disse, bem que Jesse disse que ia dar errado, e eu não escutei. Aí dá vontade de dizer, mas eu não avisei? Mas por que não me escutou? Porque eu era mulher. Mas porque escutou o homem? Né? Então, fica naquela questão, você tem que estar todo dia mostrando que você é capaz, que você é competente. Né? Então, não é fácil. Empreender já é difícil por si só, imagine empreender e ser mulher. Estou falando, não é fácil, mas não é impossível. É algo muito gratificante para mim. Eu não me vejo em outra área se não for nessa área de tecnologia, empreendendo nessa área de tecnologia. E eu já fiz o teste. Mesmo eu tendo certeza, desde os 9 anos, eu já fiz o teste. E eu já trabalhei com várias coisas, já trabalhei em lojas, vendendo roupa infantil, já fiz várias coisas. E eu vi que realmente, não, essa área não tem por onde correr. Eu nasci para atuar nessa área de tecnologia. Então, se eu nasci para isso aqui, e sou boa nisso aqui, eu vou continuar e vou me aperfeiçoar e vou melhorar nisso aqui. Né? Então, assim, eu queria deixar essa mensagem para vocês. Se for vender tecnologia para qualquer pessoa, tenta se colocar no lugar do cliente, pensar como o cliente, analisar o que é que ele precisa de fato. Mesmo que ele diga uma coisa, você está observando o que realmente precisa. Né? Seja um consultor, na realidade, não seja um vendedor, não empurre qualquer coisa para o cliente, seja um consultor. Né? E daí você vai poder ter o cliente por muito mais tempo, ter uma relação de amizade e vai ganhar indicações e vai começar a aumentar mais ainda a sua demanda. Se for precificar, tenha cuidado, não coloque a sua incompetência para o cliente. Você tem que estar preparado para atender qualquer necessidade. E aí a necessidade você tem que estar se reciclando, se atualizando no mercado. Né? Então, se o mercado mudou hoje, já corre lá para ver. Não fica lá só focado, vou desenvolver, ou só desenvolver de uma forma. Há várias formas de resolver o mesmo problema. A questão de como você resolve ou não, aí é que está o pulo do gato. Né? Então, acabou o tempo? Ok, então eu quero deixar isso aí para vocês. Sei que todo mundo tem sonho. Todo mundo tem fé, mesmo que aparente não tenha, mas todo mundo tem, e coragem. E é isso que eu quero deixar para vocês. Okay? Boa noite.